Hello, amores, lindos e lindas, como vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí? Imagino que esteja braba, né? Aqui também não tá muito bem, não. A gente também tá tendo que se entender com essa tecnologia, tá fora da escola, não é nada fácil. Mas vamos que vamos, né? Logo, logo isso vai passar, a gente vai poder voltar para as nossas aulas, né? A minha preocupação hoje é a nossa P1. Então, eu vou fazer uma revisão do que a gente já viu e trazer umas coisas novas, tá bom? Alguns conteúdos novos. Esse PowerPoint que eu preparei é para vocês. Essa aula também é para vocês, então vocês podem tirar print, podem ficar à vontade, tá? Pega o caderno, pega o estojo, livro, tudo. Senta aqui comigo, dá pause sempre que preciso, tá? E vambora. Eu vou diminuir a minha tela um pouco para eu poder exibir o PowerPoint, tá? Me esperem aí 2 minutos. Não vou sair, tá? Vocês vão continuar ouvindo minha voz, mas eu vou diminuir a minha tela um pouco para vocês poderem escutar, vocês poderem ver o PowerPoint inteiro, tá bom? 5 minutos. Vai durar menos. Opa. Ah, lá. Bora? Aqui no PowerPoint tem uma canetinha. Deixa eu ver se eu acho aqui para eu poder usar com você. Não gostei porque é preta. Deixa eu ver se eu acho de outra cor. Vou usar essa aqui mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar do Present Continuous Tense. O que seria o Present Continuous? É todas as vezes que a gente precisar falar no presente de uma ação que está acontecendo naquele momento, né? O que vai definir o Present Continuous? O final do ing depois do verbo principal. Nós vamos usar dois tipos de verbo nesse tempo, né? Nesse tempo verbal. Nós vamos usar dois tipos. Quem são eles? Verbo to be, am, is, are. Ó, verbo to be, am, is, are. E o verbo principal terá o ing no final dele, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, estrutura do verbo do present continuous tense. Verbo de sujeito, né? Pode ser um nome ou um pronome. Verbo to be. E o verbo principal tem o ing do lado, tá bom? Olha o exemplo. He is playing football. He is playing football. Ele está o quê? Jogando futebol, tá bom? Então, a ação que está acontecendo no momento é ele jogando futebol, ok? Aí nós temos na negativa, vai funcionar da mesma forma da afirmativa com a diferença do not, tá? A gente vai usar o not depois do verbo to be e antes do verbo principal. Não pode se esquecer disso. Nesse tempo verbal, a gente precisa usar o verbo to be também. A gente tem a mania de repente, querer só usar um verbo numa frase. Nesse tempo verbal não vai me permitir isso. Eu vou precisar usar o verbo to be e eu vou precisar de um verbo para exercer a ação principal da frase, tá bom? E aí esse verbo principal pode ser qualquer verbo. O verbo to be, a conjugação dele vai depender do pronome, né? Do sujeito da frase. Se for I, o am. He, she, it, is e os demais o are, né? Lembrando que a gente pode usar o pronome ou o nome, tá bom? Desse sujeito. E aí a gente continua na negativa, eu tenho he is not playing football. Posso usar isn't, tá? Posso usar aren't, no problem, ok? Posso usar a forma contraída do verbo to be com o not. E na interrogativa, o verbo to be vai começar a frase, tá? Como sempre. Depois eu vou ter o sujeito e o verbo principal com ing, ok? Fiz até aqui qualquer dúvida, gente. Podem me mandar mensagem, me procurar, tá? Não fiquem com dúvidas. Esse momento que a gente não pode ter dúvidas, tá bom? Então, precisou de mim? Me procura, tá? Dá um print aí, se você quiser, nessa imagem.
tá bom? Depois, se vocês quiserem, me procurem, que eu envio esse PowerPoint para vocês. A gente precisa se comunicar, tá bom? Aí, se vocês quiserem, eu envio o PowerPoint sem estar no vídeo, fora do vídeo, porque eu tenho um PowerPoint gravado aqui. Me procurem, tá? Se quiserem, de repente, só as imagens fora do PowerPoint também eu posso mandar. Opa! Eu só preciso que vocês me falem. Tranquilo? Bora continuar? Aí, do contrário do present, a gente tem o past. Preciso saber, primeira coisa, o passado do verbo to be, quem é? O was. Oh, meu Jesus. Olha que letra mais linda, gente. Porque eu quero interagir, né? Então, na ausência do quadro branco, a gente usa a caneta do PowerPoint. Eu tenho o was e o were, ok? Usaremos o was. Anote isso aí, hein? Usaremos o was. I, pro verbo, desculpa, pro pronome I, he, she, it, o was, tá? O were vai ser para os demais, tá bom? Para os demais pronomes. E se eu for usar os nomes também, eu uso dessa forma. Então, por exemplo, para I eu vou usar o was, para he também o was, mas eu não quero falar he, eu quero falar Paul, Bob, John, Mary, tudo was. Paul was, Mary was, John was, tá bom? E os demais o were. Então, passado verbo to be, was, o were, para cada pronome eu tenho um. Então, eu tenho a estrutura também, ó. He was drawing a sketch. Esse sketch é essa planilha aqui, tá? Tipo um esboço, um rascunho, tá bom? Sujeito, né? Sujeito da frase. Verbo auxiliar vai ser o verbo to be no passado, was, o were. O verbo principal vai ser drawing e o objeto da frase. Esse verbo principal é um verbo com ing também, tá bom? O que acontece com o past continuous tense? O past continuous, a gente costuma dizer que é um passado mais passado. É um passado antes do passado. Porque o passado já tem aqui com o was. Então, o past continuous é um passado que aconteceu antes desse was. Quer ver o exemplo dessa frase? He was drawing a sketch. Ele estava desenhando um rascunho. Então, é um passado mais passado. Primeiro ele estava desenhando, depois eu disse que ele estava fazendo esse desenho, tá? Então, eu preciso me ligar nisso. Da mesma forma do present, no past eu vou precisar de was, de were, né? O verbo auxiliar, o verbo to be, e o verbo principal com ing, tá? Estrutura dele: afirmativa, negativa e interrogativa. Aí eu vou ter na afirmativa sujeito da frase, was ou were, e o verbo to be, o verbo principal com ing, mais o complemento da frase, um objeto, tá? Na negativa, eu vou precisar do not, como sempre, tá bom? Depois de was ou were, e antes do verbo principal, tá? E a interrogativa, eu vou começar a minha frase com was ou were, tá? Was ou were mais o sujeito, que pode ser o nome ou pronome, mais o verbo principal com ing, mais o objeto da minha frase, que é o complemento. Como é fácil a gente entender como complemento. Tá bom? Dúvidas até aqui? Não sei. Se você tiver, você me fala. Me procura para eu te ajudar, tá? Não entendeu alguma coisa? Essa é uma vantagem da videoaula, não é? Você não entendeu, bugou, a cabeça deu um troço lá na hora, volta o vídeo. Uma vantagem. Na sala, o que a gente faria? Professora, a gente não entendeu. Vou explicar novamente. Eu apago o quadro e explico tudo de novo. No vídeo, a gente não tem como fazer isso, porque não tem como passar no quadro e apagar o quadro. Vantagem da videoaula. Eu posso voltar o vídeo quantas vezes eu quiser. Se a cabeça bugou, não conseguiu entender, volta o vídeo. Bugou de novo, não entendeu? Dá uma pausa, respira um pouco, faz um lanche, escuta uma música, dá uma respirada e volta. Eu tenho feito isso, gente. Eu tô meio doida aqui, sentada, louca. Eu faço isso, eu dou uma pause, vejo um episódio da minha série. Falar nisso, a gente precisa depois atualizar os nossos papos de série, né? Mas quando a gente voltar, a gente atualiza.
Dou um pause, escuto uma música, faço uma dança, como chocolate, faço qualquer coisa e volto. Porque senão a gente não aguenta mesmo. E eu sei que com vocês é a mesma coisa, porque vocês estão recebendo muitos conteúdos para estudar, tá? Então, dá um pause, vê o vídeo 50 vezes, põe fone, que é melhor para me escutar, e depois continua, tá bom? E qualquer coisa me procura. Vai ficar com dúvida, tá? Bora continuar. Aí aqui eu fiz uma tabelinha, tá? Com todos os pronomes do passado, tá, gente? Todos os pronomes, todas as pessoas, na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tá? Para o was, ó, was e para o were, tá? Nesse caso aqui, eu usei como verbo principal o play, ok? Então, ó, I was playing, eu estava jogando, brincando, tocando, porque o play ele tem essa mais de uma opção de tradução, tá? Eu não estava jogando, eu não estava brincando, eu não estava tocando, eu estava jogando, eu estava tocando, eu estava brincando, tá bom? Combinado? Então, dá uma olhada nisso aí, faz o seguinte, troca, no lugar do play, coloca outro verbo. Procura um verbo que você quase não use, para você ver como é que ele vai ficar com ing. Os verbos que a gente usa sempre é mais fácil, mas procura um verbo que você quase não usa, e aí você vai ver como é que ele vai ficar com ing, tá bom? Bora continuar. Tira print, volta, não entendeu? Volta, hein? Past simple tense. Aí eu trouxe aqui o passado do to be e o passado dos outros verbos. O passado do to be a gente acabou de ver, né? Que é o was e o were, tá? Para I, he, she, it, o was. Para o restante, o were. E o passado dos outros verbos, nós vamos separá-los em verbos regulares e verbos irregulares. Quem são os verbos regulares? São aqueles que mudam a sua ortografia, acrescentando o ED ou D somente no final, tá? Quem são os irregulares? São aqueles que mudam totalmente a sua forma de escrita. For example, eu tenho o verbo to buy, que é o verbo comprar. No passado, eu vou ter bought. Mudou. Eu tenho o verbo, deixa eu ver um verbo bem estranho, que muda totalmente. Não vou lembrar de nenhum agora, mas eu tenho, por exemplo, see, to see. Passado eu tenho só, ok? Ao contrário de, por exemplo, love, to love, no passado eu vou ter loved. Moleza, né? Quase não mudou praticamente, eu acrescentei só o D, tá? Então, precisam dessas diferenças. Eu fiquei devendo a vocês a lista dos verbos irregulares, né? Porque a gente procurou no livro, vocês não tinha. Mas vocês me disseram que no livro do 8º ano tem, realmente tem, porque eu dou aula lá também, eu sei que tem. Então, façam o seguinte, se vocês conseguirem no livro do 8º ano, vocês me dão um ok. Se vocês não conseguirem, me falem, que aí eu mando para vocês, tá? Alguém, por favor, aí me adiciona no grupo do WhatsApp, para eu poder conversar com vocês, que aí fica mais fácil, né? E aí vocês me dão esse ok aí de se tem ou se não tem, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu já tenho o passado do to be. Aqui, eu tenho o passado dos outros verbos. Aí, na afirmativa, ó. She worked yesterday. Aqui, eu tenho um verbo regular com ED no final, tá? Essa aqui é a afirmativa. A negativa, eu vou precisar de quem? Do nosso amigo Didi. Lembra do Didi? O Didi, ele vai me ajudar a escrever frases negativas e interrogativas. Então, lembra, se numa frase eu tenho did, eu não posso usar o verbo no passado. Eu tenho que usar o verbo na sua forma original. Aqui, no caso, eu tenho o work. To work, que é a minha forma original do verbo trabalhar, ok? Então, lembra disso. Eu não sei se eu fiz essa brincadeira na sala de vocês ou se foi no 8º ano. Mas eu disse que o did, ele é muito ciumento. Então, se ele tá na frase, ele não quer o verbo no passado, ele quer o verbo na sua forma original.
Então, lembra disso. Se eu vou usar o did, seja na negativa ou na interrogativa, o verbo tem que voltar para sua origem. Na afirmativa, a gente não usa o did, então a gente precisa do verbo no passado para identificar que a frase está no passado. Tá bom? Então, vamos lá, ó. She didn't, lembra também, existe a forma de did not, mas a gente quase não usa did not. É mais didn't, tá? Então, vamos lá. She didn't work, que é a forma original de work. She didn't work yesterday. Na interrogativa, eu vou ter o did começando a frase. Did she work yesterday? Ok? A mesma coisa da negativa. Se eu tenho o did, eu não posso ter o verbo no passado. Eu tenho que ter o verbo na sua forma original, tá? Outra coisa muito importante, o comum mesmo que a gente está careca de ver é esse sujeito aqui ser pronome. Aqui, por exemplo, eu tenho she. Só que a gente às vezes se esquece que esse sujeito dessa frase pode ser um nome, tá? Por quê? Qual é a função do pronome? Substituir nomes. Então, isso não me impede que numa frase eu use nomes, tá bom? Então, no lugar desse she, eu poderia ter qualquer nome de menina, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque calha de repente ter uma frase com um nome, a frase está certinha, com did e tudo mais, só que o sujeito é um nome, e a gente google, e putz, e aí? O que eu faço? Gente, continua a mesma coisa. A única coisa que aconteceu foi que o sujeito da frase veio como forma de nome, tá bom? Tira print disso aí, treina, tá? Troca esse verbo aqui por um verbo irregular. Primeiro você vai me falar a questão da lista. E aí depois, com a lista, a gente pode ver outros tipos de frase com verbos irregulares, porque é importante. O verbo irregular é tranquilo, mas é o irregular. O irregular muda tudo, gente. Muda, entendeu? Do início ao fim. E aí? E também porque a gente precisa saber da diferença, tipo, quais são os verbos regulares e quais são irregulares. Eu sei porque eu uso muito, mas vocês também precisam saber. E eu disse para vocês que a gente vai saber disso na prática. Tranquilo? Bora continuar. Aí eu trouxe para vocês a questão dos verbos, né? Alguns verbos regulares e irregulares. Ah lá, ó. Eu tenho adicionando o ED, aí aqui no cantinho vem falando do Y, trocando por I, né? Se for preciso, tá? Então eu tenho, ó, play, played, visit, visited, mix, mixed, talk, talked, finish, finished, crash, crashed, share, shared, carry. Aqui a questão de trocar o Y por I, tá? Que é o que está escrito aqui em cima, ó. Tiro o Y, coloco o I primeiro, depois o ED. Carry, carried, cry, cried. Ok? Aqui eu tenho no irregular, ó, alguns verbos irregulares. Olha aqui um verbo, ó, que eu penei a cuca para tentar lembrar dele e não consegui. To go, went. Olha aqui. Totalmente estranho. Ludmilla, para que isso? Vai saber, gente. Não sei, é a gramática, né? Então a gente tem que estudar o correto, tá? Go, went. Aí aqui eu tenho alguns comuns, tá? Alguns verbos irregulares comuns. Já podem saber desses aqui. E falem para mim a questão dos outros. Aqui são alguns verbos que continuam da mesma forma. Ó, observem. Put, post, hurt, hit, quit. Eles estão no passado, mas a ortografia deles me permite que eles sejam iguais. Quer ver outro exemplo? Eu tenho o verbo ler. Read, read. Ele é to read na origem e o read no passado. Mesma coisa. Tá bom? Bora continuar. Some e N. Eu não sei se eu tô ficando doida, mas eu acho que eu cheguei a passar isso no quadro, tá? Se eu não passei, copia aí agora, tá? Faz uma anotação aí no teu caderno agora. Some e N. Para que eu tenho some? Para que eu tenho N? Some e N significa algum, alguns, algum, alguma, tá? Alguns. Aí eu vou usar o some em frases afirmativas. Ó, there are some books. E o N em frases negativas e interrogativas. Aqui não tá, aqui tá faltando a negativa, mas eu coloco aqui agora, tá? Vou usar o N para frases negativas e interrogativas.
Uma coisa que a gente não conseguiu ver, que não deu tempo, são a questão das palavras some e n compostas, as palavras compostas. O que são isso? De some e de n, eu consigo fazer algumas variações. Ó. Por exemplo, some, somewhere, algum, nenhum, qualquer lugar. Somewhere, anywhere e aqui também tem um no, tá? O uso delas vai ser do mesmo desses, tá? Some para frases afirmativas, any interrogativos negativos. Aqui só muda o significado. Então eu tenho somewhere, algum, nenhum, qualquer lugar, somewhere, anywhere, nowhere, né? Na verdade, os três têm o mesmo significado, o que muda é o uso na frase. Igual aqui, tá bom? Something, anything, nothing. Someone, anyone, no one. Somebody, anybody, nobody. Tá bom? Então, o significado é o mesmo. Ó, estudem isso aqui. O uso muda de acordo com a frase. Então, por exemplo, eu tenho anyone. Anyone eu vou usar em frases negativas ou interrogativas. E o someone, em frases afirmativas. Somebody, frases afirmativas. Anybody ou nobody, frases interrogativas e negativas, tá? Tira print disso aí, hein, que isso é importante. Aí eu trouxe alguns exemplos, ó. Eu tenho exemplos de some e no próximo eu tenho um exemplo das variações, ó. I want to study some languages. Eu quero estudar alguns idiomas, frase afirmativa. They have to buy some vegetables there. Eles têm que comprar alguns legumes lá, ó, frase afirmativa. He plays with some friends on the weekend. Ele brinca com alguns amigos no final de semana, afirmativa. I don't need to go to any school. Eu não preciso ir a nenhuma escola. Aqui, ó, negativo. Então, eu uso any. She isn't playing with any friend. Ela não está brincando com nenhum amigo, ó. Negativa, any. Ok? They can't drink any beer. Eles não podem beber nenhuma cerveja. Eu vou usar any porque eu tenho can't, ok? Do you know any of these girls? Você conhece alguma destas garotas? Por que eu vou usar any aqui? Porque eu tenho do e uma interrogativa. Lembra do do? Frase no presente, do e do e simple present. Does she need to speak any language? Ela precisa falar algum idioma? Mesma coisa, ó, N, por que que é N? Eu usei dois e é uma pergunta, tá? Então, é uma frase interrogativa. Lembra do does, né? Do e does, simple present. Is it drink any water? Ele está bebendo alguma água? Ó, N, porque é uma interrogativa. Beleza? Fica à vontade para usar esses exemplos onde vocês quiserem, como vocês quiserem, tá? Eles são ótimos para estudar, para entender o mundo, né? More examples. Aí aqui eu coloquei com as variações, ó. Something, anything, nothing, something de novo, anybody. Vamos ver, ó. He needs to buy something to eat. Ele precisa comprar algo para comer. Por que eu usei something aqui? Porque eu estou com uma afirmativa, ok? She doesn't practice anything. Ela não pratica nada. Por que eu estou usando anything? Porque é uma negativa, tá bom? I have nothing to do with it. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu não tenho nada a ver com isso? Por que eu estou usando nothing? Porque eu tô fazendo uma negativa dentro de uma afirmativa. Eu tô dizendo que eu não tenho nada a ver com isso, e só que eu quero usar uma afirmativa. É uma frase afirmativa negando, tá? Would you like to drink something? Você gostaria de beber algo? Ó, uma interrogativa, então eu uso something. Não, aqui no caso eu estou usando something porque tá na interrogativa, mas eu tô afirmando. Eu tô perguntando com esperando uma resposta afirmativa. Por isso que eu uso something aqui, tá? Óbvio, gente, a gente usa algumas regras, mas vocês sabem que o inglês tem essas variações todas, né? Então, pode gerar um pouco de dúvida porque tem algumas exceções, tá? Mas no contexto geral é isso aí. Usem esses exemplos, tá? São importantes para a gente entender um pouco da variação dessas palavras, tá?
Eu não vou me prender muito a um slide só, porque senão a aula vai ficar gigante. Então, precisou volta, tá? Subject and Object Pronouns. Vamos lá. Quem são os Subject Pronouns? Pronomes pessoais de caso reto, ok? I, use, he, she, it, we, you, they. E os Object são aqueles que vão receber a ação do verbo, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. John eats pizza. Quero substituir esse pizza por algum pronome. Pizza é uma coisa de comer, não é uma pessoa. Então, eu vou usar o quê? O it. Então, ó, aqui eu poderia usar John de novo, mas eu quis substituir. Então, eu vou usar he eats it. Por que eu estou usando it aqui? Porque it substituiu pizza. Traduzindo, John comeu pizza. Ele a comeu, tá? Então, o pronome objeto, ele funciona meio que um pronome oblíquo no português. Pra gente substituir, pra gente não, por exemplo, não repetir a palavrinha pizza aí. John comeu pizza. Ele comeu pizza. Então, eu posso substituir por um pronome. Quem vai ser esse? O objeto. Ele a comeu, tá? Ó, aqui, para cada pronome sujeito, eu tenho um pronome objeto. Ludmila, eu preciso saber dessa relação de um para o outro? Sim. Você precisa saber. Porque para quando for she, eu uso her. Para quando for we, eu uso us. Para quando for they, eu uso them. Preciso saber, tá? Tem outra forma de usar isso? Não. Só sabendo. Confesso para vocês que no começo pode até ser um pouco decorado, mas depois vira de praxe, tá? Vambora. Ah, isso aqui, gente, eu coloquei um exercíciozinho para vocês, tá? Circle the pronoun in each sentence. Write O if the pronoun is an object and S if the pronoun is a subject. Então, aqui, em cada frase, você vai circular o pronome e vai colocar S se for sujeito e O se for objeto, tá bom? Aqui já tem outra colinha, ó. Façam esse exercício para treino, tá bom? O próximo é do Simple Past, Regular Verbs, tá? Number 1, 2 and 3. Se quiser imprimir, se tiver como imprimir essas duas para você usar, colar no caderno e responder, pode. Se quiser, não, Ludmila, não tem como imprimir, o que eu faço? Copia e responde, aí não vai ter jeito, tá? Tira foto também, mas aí você vai responder como? Então, façam o que vocês conseguirem e o que vocês acharem melhor, tá bom? Tiver como imprimir, imprime. Não tiver como imprimir, vai ter que copiar, não vai ter jeito, mas é importante que vocês façam essas anotações. Coloquem a data de hoje dessa aula no caderno, tá? Pra gente poder depois dar prosseguimento ao conteúdo. E na próxima videoaula, eu trago o gabarito. Ou então eu mando o gabarito para vocês dessas atividades para vocês fazerem a correção, tá? Talvez eu mande o gabarito durante a semana, vocês me lembrem, por favor. Talvez eu mande o gabarito, aí na próxima videoaula a gente já fala sobre outro assunto. Eu posso relembrá-los do gabarito para vocês fazerem a correção e a gente fala sobre já outros assuntos. De repente eu trago outras revisões para a gente continuar o conteúdo do primeiro bimestre. Tá bom, gente? Mas não deixem de fazer. Ludmila, de repente eu posso fazer alguma atividade que eu achar desse assunto? Pode, gente. Eu preciso que vocês se dediquem aos estudos. Nada do que tiver fora dessa videoaula é proibido. Tudo que for complementar o estudo de vocês é super válido e importante. Se quiser me mostrar antes de fazer, também pode. Tudo é válido, tá bom? O que a gente não pode é parar de estudar. Então, a gente precisa fazer a manutenção desses estudos. O que a gente não pode é parar, achar que tá de férias, tá bom? Infelizmente, nós não estamos de férias. Então, a gente precisa se dedicar, continuar mantendo esses estudos e contem comigo, tá? Um beijo, gente. Qualquer coisa, me gritem, tá? Se precisarem de um help, me grita, tá? Beijo, bye, bye.